tanto com os irmãos, mas também com a palavra, com a Bíblia, 18 a 20 de julho. Está chegando, está perto já o acampamento e as inscrições estão abertas. Se você tem interesse em enviar seu filho, conhece algum junior, né, um pré-adolescente ali, você pode procurar o Marcílio aqui da nossa igreja, ou a Aline, ou a Natália, para que ele possa ir no acampamento e divertir muito. Vai ser um momento muito especial. E nosso último aviso é a apresentação de crianças. Se você deseja apresentar seu filho, sua filha, a apresentação de crianças, nada mais é do que mostrar à igreja, ó, nasceu um menino, uma menina nova aqui no meio de nós temos a responsabilidade de cuidar dele, de cuidar dela, de ser, né, igreja também com essa criança. Então, se você tem interesse de apresentar o seu filho, nós temos aí o número da Michele, que é quem organiza esses eventos, você pode entrar em contato com ela para fazer a apresentação do seu filho. Amém? Bom, como eu disse, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, inspirado também por um livro, e a gente vai começar falando sobre justiça. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 ao 23. Romanos, capítulo 6, versículo 15, nós vamos ler até o 23. Amém. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprender a Tua Palavra. Agradecemos, Deus, porque a partir do texto bíblico, nós temos a revelação do Messias, do Filho, de Cristo. E obrigado, Senhor, porque esse Cristo nos transportou desse reino das trevas, do pecado, nos transportou para um reino de luz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem limpado os nossos corações, o Senhor tem discipulado essa igreja, o Senhor tem cuidado de nós. E nós oramos hoje, Deus, que nós possamos ouvir a sua voz, apesar do pregador que prega, apesar, Deus, de tudo, nós possamos ouvir a sua doce voz, a sua doce mensagem e ter uma experiência com o texto bíblico. Fala, Deus, a partir dessas escrituras, Deus, que são vivas, que são eficazes, que alcançam o seu povo. Fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, esse mês, né, nós vamos começar uma série que chama O Evangelho em Palavras para a Vida Real, inspirado em um livro. E a primeira palavra dessa série é justiça. O Evangelho em palavras para a vida real. Por que o Evangelho em palavras para a vida real? Porque existem muitas palavras bíblicas, termos bíblicos, que
no decorrer dos anos, por conta da cultura, por conta da distância temporal, por conta de vários fatores, nomenclatura se perde o uso. Como assim? O mesmo termo, ele vai sendo usado para outros significados. Então, o termo justiça, quando a gente vai passando o tempo, ele cai em uso comum. E aí a gente esquece o verdadeiro significado profundo do que a Bíblia quer dizer com justiça. A gente esquece o verdadeiro significado teológico do que o Novo Testamento quer falar, o que é fazer justiça. O que é que eu estou querendo dizer? Algumas palavras, elas caem em desuso. A gente fala tanto elas que a gente esquece o significado profundo que ela tem por trás. E justiça é uma dessas palavras. Então, durante essa série de mensagens, a gente vai estudar 15 palavras do Novo Testamento, 15 palavras que têm um significado teológico profundo para uma vida prática espiritual, para uma vida prática nos dias de hoje. E hoje a palavra é justiça. Nós vamos aprofundar no significado dessa palavra, em conhecimento, para aplicar ela nos nossos dias de hoje. Afinal, o que é justiça? O que significa ser justo ou praticar a justiça? Por causa de filmes hollywoodianos, a gente tem em mente quase que a justiça é virar um John Wick e sair matando com as próprias mãos e resolver pela própria mão uma vingança. Parece que justiça é quase que uma vingança, nos termos comuns que a gente usa. E como que nós podemos falar de justiça em um mundo manchado de injustiças? Como que nós, agora, como cristãos, podemos abordar o que é ser justo? Em um mundo onde muitas vezes nós olhamos para a Constituição e vemos que às vezes ela falha no nosso país. Em um mundo onde vemos que às vezes a lei, ela falha. Como é que nós podemos falar de justiça em um mundo cheio de injustiças? Em um mundo onde muitas realidades soam como injustas. Roubos, assassinatos, abandonos, injustiças. Como que nós podemos falar de justiça em um mundo desequilibrado, em um mundo injusto? Meu irmão, a gente vai no jogo de futebol e a gente se sente injustiçado. Você olha para o juiz e fala, estão garfando o meu time. Hoje, daqui a pouquinho, ali tem Cruzeiro e é muito provável roubar para o Palmeiras. Mas a gente se sente injustiçado. A gente olha para as circunstâncias e facilmente nós nos sentimos injustiçados pelas consequências das coisas que nos rodeiam. A gente sente que as coisas estão falhando, as coisas estão desequilibradas. E aí vem uma pergunta: onde está Deus no meio de um mundo injusto? Onde está Deus no meio de tantas circunstâncias, famílias, casas, tantas dores, injustiças sociais, práticas, na vida? A gente sai na rua fora e nós temos contato com injustiças. Onde está Deus diante de tanta injustiça? Eu peguei uma frase de Martim Lutero, que ele diz no seu livro Nascido Escravo, ele diz o seguinte: nossas obras não geram justiça, mas a justiça de Cristo em nós gera boas obras. Quando a gente lê pela primeira vez, bem rápido, a gente não consegue entender como assim. Mas nós vamos falar sobre isso hoje. Nossas obras, elas não geram justiça, mas a justiça de Cristo, ela gera boas obras. O primeiro ponto é, nós não somos justos. Nós fomos influenciados pelo pecado e nós não somos justos. Nós nascemos com a herança da pecaminosidade de Adão e nós praticamos injustiça. Nós fazemos parte daquilo que está depravando o que é bom, daquilo que está deteriorando. Deus criou todas as coisas boas, mas o pecado entrou no mundo. E aí as coisas boas começaram a ser deturpadas pelo pecado, começaram a ser quebradas pelo pecado. E aí a gente vai falar sobre essa prática da justiça. Antes da gente responder essas perguntas, da gente ter um ponto bíblico e expor Romanos 6, a gente precisa voltar um pouquinho na história da Bíblia e a gente entender o conceito bíblico do que é justiça. Por isso, nós vamos começar
entendendo o que é justiça no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre justiça, e a gente percebe que se complementa no Antigo Testamento. Mas, enfim, vamos relembrar a história bíblica. Salmo 50, versículo 6, diz o seguinte: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Quando a gente olha a narrativa bíblica, desde Gênesis e o Antigo Testamento, o que é que nós percebemos? Deus é santo e justo. E Deus cria um mundo que deveria corresponder ao seu padrão de justiça e beleza. Então Deus cria as coisas boas, perfeitas, agradáveis, justas. Deus, tendo esse caráter de juiz, de justo, de fazer o que é certo, cria as coisas boas, cria um mundo bom, um mundo justo, um mundo onde exala o caráter de Deus, que é um Deus justo. Porém, ocorreu que o pecado entrou no mundo, e aí distorceu o que Deus fez. O pecado entrou no mundo e agora a desordem se fez presente. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, entrou o sofrimento, entrou a morte, entrou a dor e entrou a injustiça. Entrou as circunstâncias injustas, o que não é justo. Mas, quando a gente vai ler no texto, a gente percebe o quê? Deus não abandonou a sua criação. Deus não abandonou aquilo que Ele tinha feito, Deus não abandonou os seus planos. Então Ele estabelece algo para restaurar a sua criação. Ele estabelece um plano para restaurar as coisas boas que Ele criou. Ele criou tudo bom, o pecado deteriorou, mas Deus estabeleceu um plano para restaurar a criação e a justiça dEle. E esse plano, ele começa com Israel. Ele começa com o povo israelita. Isaías, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, vou ler até o 9. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dos seus deleites, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Deus estabeleceu um plano para restaurar a sua criação. Deus estabeleceu um plano para restaurar aquilo que o pecado tornou injusto. A partir de Israel, Deus escolheu um povo, e esse povo estaria ali presente para começar o plano de Deus de consertar as coisas. Outro texto que eu peguei, Gênesis 18, versículo 19. Gênesis 18, versículo 19, diz o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Bom, Gênesis capítulo 18 é um texto que está se referindo ao contexto de Sodoma e Gomorra, Abraão e a relação dele com essa cidade, que era uma cidade, o símbolo da injustiça. E aí Deus está dizendo para Abraão dois pontos interessantes para a gente continuar entendendo esse conceito de justiça. O primeiro é, guardem o caminho do Senhor. Deus está dizendo, eu escolhi Abraão, escolhi a casa de Abraão, escolhi seus filhos, escolhi o povo de Israel para andarem no caminho do Senhor. O primeiro ponto, o povo, ele é desafiado a guardar e andar no caminho do Senhor. O que nós entendemos com esse texto? O povo de Deus, Israel, não deve andar por qualquer caminho, mas sim no próprio caminho que Deus estabeleceu. Como assim? Há um padrão para ser vivido. Há uma moral, que é um padrão, há um princípio norteador que esse povo deveria seguir. Há algo, um caminho específico que esse povo deveria seguir para ser parte desse plano de restauração. Então Deus diz para Abraão, caminhe no caminho que eu providenciei. Ele está dizendo, Deus preservou um padrão ético.
Deus preservou um padrão para se viver para o seu povo. Deus preparou esse caminho e preservou esse princípio. É um princípio norteador. E qual é esse norte? É de imitação. Caminhe no caminho do Senhor, um caminho que Deus preparou, como o Antigo Testamento diz, sejam santos, porque eu sou santo. Existe um modelo de caminhada, existe uma vida padrão que o cristão, uma vida ética, uma verdadeira moralidade que o cristão deve seguir. Existe um padrão a ser seguido, existe uma vida que Deus preparou para que o seu povo vivesse, um caminho, um norte. E aí, os versículos seguintes, ele diz, além de guardar o caminho do Senhor, além de percorrer esse caminho, além de andar nesse norte, nesse princípio, nessa vida que Deus preparou para o seu povo viver, ele diz, pratique a justiça e o juízo. Então, Deus separou um povo para praticar justiça. Deus separou um povo para viver essa ética moral, para viver esse princípio norteador que Ele estabeleceu, para viver um padrão de vida que Ele estabeleceu, e justiça, para ser justo, para praticar juízo. E o que é então essa prática dessa justiça? O que é então que esse povo deveria viver para estabelecer justiça e juízo? Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Note, justiça é um atributo de Deus. Justiça é um atributo que está presente em Deus. E aí, seguindo os passos, o caminho que Deus estabeleceu, nós devemos praticar justiça. E o que é essa justiça? É uma justiça que se vê na prática da vida. É uma justiça que se vê imitando a Deus também em cuidar dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, dar comida, roupa. Isso é justiça. Por quê? Porque isso faz parte de consertar as coisas que o pecado está estragando. Isso faz parte de preservar o caráter de Deus e ir contra as injustiças que permeiam o mundo. Então perceba, Israel é chamado para ser justo. Israel é chamado por Deus para seguir as suas leis, para seguir os seus mandamentos, para seguir os seus princípios, ser bom e justo no mundo. Israel deveria então ser um espelho para o mundo, um referencial de como Deus quer que o povo viva, de como Deus quer que as pessoas façam as coisas. Israel deveria ser esse povo que busca fazer o que é certo, que busca fazer justiça pelos oprimidos, que busca defender os órfãos, que busca cuidar das viúvas. Israel deveria ser esse povo que vive no caminho que Deus preparou e pratica a justiça, sendo um referencial, sendo parte do plano de Deus que está reconstruindo aquilo que o pecado quebrou. Porém, Israel não cumpriu o que se esperava. Não apenas Israel, mas todos nós. Israel peca contra Deus. A gente lê nos livros de Juízes, a gente lê em vários textos do Antigo Testamento. Israel não gera justiça. E aqui entra a frase que eu falei de Martim Lutero: as nossas obras são incapazes de gerar justiça. Assim como Israel, nós também falhamos no papel de ser o referencial justo, perfeito, espelho de Deus para a humanidade. Não cumprimos esse papel, não cumprimos aquilo que Deus tinha estabelecido. As nossas obras não geram justiça. Porém, é aí que entra as profecias do Antigo Testamento, as profecias messiânicas. O que se tratava aquelas profecias? Virá um homem, e esse homem estabelecerá justiça. Virá um Messias, virá um Cordeiro, e esse homem vai consertar
o que o pecado fez. E esse homem vai resolver as injustiças do mundo. E esse homem vai reconciliar as coisas que estão quebradas. Israel, então, aguarda o Messias, aquele que vai vir e vai estabelecer um governo de paz, que vai estabelecer justiça. Isaías 9, versículo 7, diz o seguinte: ele estenderá o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, uma profecia messiânica. Ele vai vir e vai estabelecer justiça. As coisas vão se ordenar, vão se consertar e Deus, Cristo, vai estabelecer justiça. E é isso que Israel ansiava. É isso que o nosso coração anseia. É isso que todo coração deseja. Um reino onde não há maldade. Uma vida onde não há desonestidade. Onde não há injustiça. Onde não há corrupção. Onde não há iniquidade. Um reino onde a justiça reina. A justiça impera. E as coisas são boas, perfeitas, agradáveis. É isso que o nosso coração anseia. É isso que Israel esperava. Portanto, esse reino só seria capaz com o Messias. Esse reino onde as injustiças, a fome, a sede, as dores, os abusos não existem mais. Só seria possível através do Messias. E é por isso que eles aguardavam um líder, um rei, que acabaria com a maldade, com a corrupção, com a fome, com a miséria, com toda a injustiça. Portanto, quando a Bíblia se refere à justiça, ela está se referindo a um reino que conserta as coisas que o pecado trouxe. Não é essa ideia hollywoodiana que a gente tem, mas justiça é o reino de Deus, que no meio de um mundo desordenado, no meio de um mundo quebrado, Ele está ordenando, consertando. O reino de Deus que Ele estabeleceu antes da queda do pecado, está voltando ao início daquilo que Ele estabeleceu antes da a queda do pecado. Enfim, a vinda de Cristo é essa grande inauguração do reino de Deus na terra. É o início do processo da implantação desse reino que todos aguardavam. Um reino que busca honestidade, transparência, integridade, fidelidade, justiça, compaixão, misericórdia, especialmente se preocupando uns com os outros. E quando Cristo vem, é o início do estabelecimento do reino de Deus na terra. E um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E aí, de maneira completa e completude, todas as coisas estarão reorganizadas, realinhadas, conforme o plano de Deus. Amém. Dito isso, vamos agora ao texto de Romanos 6 e entender três aspectos que uma noção bíblica de justiça se desenvolve na Bíblia. 3 aspectos que uma noção bíblica de justiça se desenvolve. A noção bíblica de justiça envolve 3 aspectos. Romanos 6, versículo 15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina, e não a que foram entregues. Primeiro ponto desse texto que nós podemos ver na expressão bíblica: a obra de Cristo justifica o homem. E é aquela frase que eu falei: as nossas obras não podem produzir justiça, mas as obras de Cristo, a justiça de Cristo, produz boas obras em nós. O que Cristo fez na cruz, pelos pecadores, por gente impura, por gente que não merecia o céu,
Cristo morreu no nosso lugar na cruz e Ele justificou os nossos pecados. O último versículo, né, desse capítulo que a gente leu diz: o salário do pecado é a morte. Justo mesmo, seria nós pagarmos o preço do pecado naquela cruz. Mas Cristo se entregou por nós e justificou os nossos pecados. Por isso que Ele é um bom advogado, o melhor advogado que tem. Ele justificou os nossos pecados na cruz. Então, primeiro ponto, a obra de Cristo, ela justifica o homem. Porque nenhum de nós conseguiria viver o padrão do reino. Nenhum de nós conseguiria viver esse caminho que Cristo, né, que Deus estabeleceu como padrão a ser vivido. Nenhum de nós poderia expressar virtudes, caráter, frutos, porque nós somos contaminados pela queda. Nós viramos escravos do pecado. Como o texto diz, escravos da injustiça. E como nós nos tornamos escravos da injustiça, o que nós conseguimos é praticar injustiça. É deteriorar as coisas boas, é praticar iniquidade. Mas e aí, Cristo vem e Ele justifica os nossos pecados. Ele morre no nosso lugar, para que aí nós não somos mais escravos das injustiças, nós nos tornamos escravos de Cristo. No início do Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aquele que encontrou Cristo, aquele que se arrependeu dos seus caminhos de injustiça e se depara com a cruz, esse foi salvo e justificado. Ele foi justificado por Cristo. Romanos 1-4 fala essa expressão da justiça de Deus e como Deus justifica os nossos pecados. Agora nós não pagamos o preço dos nossos pecados, porque Cristo pagou por nós. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro ponto, Cristo justificou o homem. Cristo, quando Ele resgata o nosso coração e nós confessamos fé nele, Ele vai justificando o nosso coração, a fim de perdoar as nossas injustiças. E agora nós nos tornamos escravos da justiça. Cristo vai limpando o nosso coração, purificando a gente das injustiças da nossa natureza pecaminosa. E aí nós somos reconciliados mediante fé e somente pela fé em Cristo Jesus. Por isso que o Romanos 1,7, o texto que abre os olhos de Lutero e começa a reforma protestante, diz: o justo, ele vive pela fé. Mediante fé, nós somos justificados, nós não pagamos mais o preço dos nossos pecados, mas Cristo agora purifica a injustiça no nosso coração. A sua morte como cordeiro puro, que nunca pecou, pagou o preço, a dívida no nosso lugar, justificando as nossas vidas. Por isso, nós não somos mais instrumentos de injustiça. E uma vez que Cristo nos salvou, agora nós podemos praticar a justiça. Uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas injustiças no nosso coração, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E nós podemos, então, praticar justiça. Segundo ponto, versículo 18 até o 20, diz o seguinte: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Assim, agora ofereçam seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Segundo ponto, quem foi justificado, quem foi perdoado, deve viver segundo o padrão de justiça. Nós não somos mais dominados pelo pecado, dominados pela injustiça, mas agora, justificados por Cristo, podemos viver o padrão de justiça, segundo o padrão de justiça. Mateus
capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dizer, seja feita a tua vontade, quer dizer, seja feita a tua justiça, seja feito o teu juízo, vontade de Deus. O reino de Deus é um lugar onde a vontade dele é feita. Ou seja, é um lugar onde o reino justo é restaurado, renovado. Jesus não está falando de um reino distante da nossa realidade, um reino distante da nossa vida. O propósito de Cristo para nós não é meramente uma salvação individual e pronto, acabou, vou descansar. Não é só garantir, não é apenas garantir a eternidade ao lado dele, mas é maior do que isso. O propósito de Cristo também é restaurar as coisas ao nosso redor. Chris Wright, em um livro dele que chama Missão do Povo de Deus, ele descreve 6 noções do conceito de justiça, que eu vou ler bem rápido. Primeiro, norma ou padrão, usado para medir as coisas. Segundo, retidão, aquilo que é o que deveria ser. Terceiro, conformidade com aquilo que é correto, esperado. Quarto, fazer o que é correto, ou está de acordo com a prioridade e expectativa da situação. 5, não é uma norma abstrata, mas um senso particular, que significa fazer a coisa certa, como pai, criança, juiz, rei, irmão, agricultor, amigo, cônjuge, adorador e assim por diante. Sexto, fazer tudo o que deve ser feito em favor do outro, em determinadas circunstâncias e relacionamentos. Salvação e a justificação que Cristo traz nos nossos corações é para que agora nós nos tornemos servos da justiça, para que nós nos tornemos elementos, parte do que Deus está reconstruindo no mundo, parte desse concerto que Deus está fazendo ao redor da criação. Por isso que eu peguei esses conceitos que o Chris Wright traz, por quê? Porque justiça é fazer o que é certo. Justiça é fazer o que é correto como pai, é fazer o que é correto como filho, é fazer o que é correto como trabalhador, é ser justo conforme as circunstâncias da vida. A nossa salvação significa que agora nós somos um povo que se preocupa com justiça, que se preocupa em fazer o que é certo diante de Deus, que se preocupa com honestidade, que se preocupa em viver de modo justo e praticar a justiça. Há uma preocupação no meio daqueles que foram justificados de ser justos, de ser justo naquelas coisas, nas circunstâncias das suas vidas. Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não é à toa que o texto bíblico diz: busque o reino de Deus e a justiça. A justiça é algo que permeia todo o Novo Testamento, principalmente no Evangelho, a ótica do Evangelho de Mateus, como aqueles cristãos que querem a justiça, que praticam a justiça, servos da justiça, que colocam em prática com honestidade, fazer o que é certo, fazer o que é correto, ser honesto. Meus irmãos, por que é que o crente vive, então, uma vida correta? Por que o crente ele é honesto nos seus negócios? Por que o crente são pais honestos, mães honestas, vida íntegra? Por que o crente ele é justo? Por que ele busca ser justo? Não é com medo de ir para o inferno. Não é pelo medo de ir para o inferno. Mas é porque nós queremos ver a implantação desse reino justo, a implantação de um reino de paz, de alegria, de bondade, de misericórdia, onde não há injustiça, onde não há fome, onde não há tristeza. Nós ansiamos por esse reino. É por isso que o cristão se comporta conforme o padrão que Deus estabeleceu. Ele faz parte dessa engrenagem de consertar, de corrigir as coisas. Nós ansiamos por um reino justo, por um reino íntegro, de homens e mulheres honestas, de homens e mulheres que amam
a Deus. É por isso que o cristão, o crente, ele é justo nos seus relacionamentos, ele é justo nos seus negócios, ele é justo porque ele tem um compromisso com a verdade, porque ele quer ver a verdade sendo estabelecida no mundo, ele quer ver a verdade sendo estabelecida na criação, ele quer ver o reino de Deus implantado na terra. É por isso que nós nos comportamos com esforço de praticar a justiça, de ser justo, de fazer o que é correto, porque o nosso coração anseia por esse dia onde a plenitude do reino de Deus será implantada por toda a criação. Nós nos tornamos servos da justiça. Esse é o padrão dos filhos de Deus, servo da justiça, da prática do que é correto. Terceiro e último ponto, versículo 21 ao 22, diz o seguinte: naquele tempo, que frutos você escolher? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. O terceiro ponto é: quem foi justificado deve manifestar a justiça no mundo. Meus irmãos, Paulo agora começa a falar de frutos. Naquele tempo, que frutos você escolher? E quando a gente lê Gálatas, quando Paulo fala dos frutos do Espírito, muitas vezes a gente olha para os frutos do Espírito com uma didática assim: nossa, eu quero ter o fruto da bondade. Eu quero produzir o fruto do amor, eu quero produzir o fruto da paciência, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais paciente. E nós olhamos com um olhar que o fruto é inteiramente para mim, para nós, para o indivíduo, para o individual. A gente tem uma perspectiva muito individualista. A gente acha que a produção de frutos, ou ir atrás desses frutos estabelecidos em Gálatas, era como se o fruto fosse uma coisa voltada só para mim desfrutar, só para mim aproveitar e somente para mim. Mas quando a gente vê o contexto bíblico do significado de fruto, fruto é para quem está ao nosso redor, é para quem está próximo de nós. O fruto não é produzido meramente para o indivíduo, o fruto é produzido para transbordar na vida da igreja. O fruto é produzido para transbordar na vida dos outros. Meus irmãos, as árvores não comem dos próprios frutos. A árvore, ela dá fruto, ela produz fruto. O fruto é para transbordar na vida das pessoas. O fruto que nós produzimos, os frutos do Espírito que nós produzimos, é para transbordar para quem está ao nosso redor. Amor, paciência, paz, longanimidade, os frutos que a Bíblia retrata, os frutos que nós temos produzido, é para abençoar quem está ao redor de nós. É para abençoar o coração, a vida dos irmãos que estão ao nosso redor. Então, o terceiro ponto é: quem foi justificado, quem se tornou servo da justiça, deve manifestar justiça no mundo. Se nós andamos conforme o padrão, se o segundo ponto era andar de maneira honesta, andar de maneira justa, esse terceiro ponto é: a gente deve produzir frutos justos para abençoar a vida dos irmãos, para abençoar a vida de outras pessoas. O Tim Keller, ele escreve um livro que chama Justiça Generosa. E nesse livro ele mostra a confusão que os nossos tempos a gente tem feito entre um evangelho somente de justiça social ou um evangelho de uma salvação individual. Bom, há décadas os crentes eles estão debatendo se o evangelho tem a ver só com a salvação ou só com a justiça social. Mas se você lê o Novo Testamento, os cristãos, eles entendiam que o Evangelho era as duas coisas. O Evangelho era sobre a salvação, mas o Evangelho também era sobre fazer o bem aos pobres, sobre servir aos necessitados, sobre ajudar aqueles que precisam. O Evangelho não se trata apenas de justiça social, eu vou falar isso no final, mas se trata de viver conforme o caráter de Deus. Bom, um texto antigo do imperador Juliano, que a gente separou para ler, ele diz o seguinte: o imperador Juliano, da época do cristianismo primitivo, lá no começo do livro de Atos, lá
depois da ressurreição de Cristo, o imperador Juliano, ele escreve o seguinte, escrevendo no início do século IV, lamentou o progresso do cristianismo, porque afastava as pessoas dos deuses romanos. Ele disse, a fé cristã tem avançado particularmente através do serviço prestado em amor a estranhos e através do cuidado com o enterro dos mortos. É o escândalo que não haja nenhum único judeu que seja um mendigo e que os galileus não somente cuidam dos seus próprios pobres, mas também dos nossos também. Enquanto aqueles que pertencem a nós buscam em vão pela ajuda que deveríamos dar a eles. Isso foi o imperador romano, com a ascensão do cristianismo, percebendo que o cristianismo tem crescido tanto e os cristãos estão ajudando todas as pessoas que estão ao redor. Os cristãos estão se colocando em prontidão a servir, a ajudar aos necessitados, até inclusive estrangeiros. Olha o que ele está dizendo. Nós, romanos, a gente não está ajudando os próprios romanos. Os cristãos estão ajudando. E eles vão até eles com ouvidos atentos. O cristianismo está só crescendo em ascensão. Portanto, para nós concluirmos, caminharmos para a oração, justiça, segundo a Bíblia, é buscar e lutar pelo que é justo, pelo que é correto. No meio de um mundo injusto, sombrio, o cristão, ele é aquele que busca praticar o que é justo, o que é bom, o que é correto. E isso acontece em todas as áreas e esferas da sociedade. O cristão, o crente, ele faz parte da luta contra as injustiças, da luta contra as desigualdades, da luta contra a corrupção, da luta contra a iniquidade. Nós não podemos permitir uma diferença entre um evangelho espiritual e um evangelho social. Se o evangelho é apenas social, e é isso que acontece, você vai ver na teologia da missão integral, se ele é apenas social, ele carrega o perigo de cuidar das pessoas, mas sem fazer isso, adorando a Deus. Se o evangelho tem apenas uma missão social, apenas cuidar dos pobres, ele carrega esse perigo de fazer isso sem adorar a Deus, sem proclamar o nome de Deus, sem glorificar a Deus, sem engrandecer a Deus, sem fazer com adoração em essência. Uma missão, um evangelho social sem o evangelho é uma ação social comum. Mas o evangelho espiritual mesmo, o evangelho bíblico, ele procura buscar dentro da alma, restaurar aquilo que glorifica a Deus, restaurar aquilo que está quebrado, para a honra e glória de Deus. Como o texto bíblico diz, a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O que é que esse texto remete a nós? A criação, o mundo, as injustiças, o mundo que está quebrado, geme ansiosamente, aguardando os filhos de Deus manifestarem justiça, os filhos de Deus praticarem bondade, os filhos de Deus exaurirem o bom perfume de Cristo, todo e qualquer lugar do mundo, proclamando o reino da justiça, o reino que concilia as coisas, o reino que conserta as coisas, o reino que traz igualdade, equidade, amor, respeito, paz para a eternidade. Por isso, meus irmãos, esses 3 pontos são muito importantes para a nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa vivência. O primeiro ponto que a gente leu, a partir dos primeiros versículos, era: a obra de Cristo justifica o homem. Nós só nos tornamos justos mediante a fé que Cristo fez em nós. O segundo ponto é: quem foi justificado deve viver segundo o padrão de justiça, deve viver segundo o padrão ético, nos caminhos do Senhor, naquilo que Ele estabeleceu, que é bom, correto e justo, deve viver de maneira justa. E o terceiro ponto: quem foi justificado deve manifestar justiça no mundo, deve amar os necessitados, deve cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, deve cuidar daqueles que necessitam da graça, de graça de Deus. E por último,
olhando esses contextos bíblicos, a gente percebe que a gente precisa conhecer o significado bíblico de justiça para não viver uma fé defeituosa. Porque se nós não aprofundamos, entendemos o que a Bíblia diz sobre justiça, a gente sai igual um vingador aí, John Wick, e falou, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. E a gente acaba atropelando mais do que consertando as coisas. Segundo, a salvação que Jesus traz para nós faz homens e mulheres justificados, habilitados pelo sacrifício de Cristo. E aí a gente pode desfrutar da presença de Deus. Mas nós também devemos praticar a justiça, promover a justiça por onde a gente passar, para que as pessoas desfrutem um pouco da graça de Deus por meio das nossas vidas, por meio do nosso coração. Último, para a gente orar, eu queria ler Romanos 14, 17, para a gente colocar, aplicando nas nossas vidas o que a gente aprendeu. Romanos 14, 17 diz o seguinte, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. O John Piper ele tem uma pregação linda que ele estabelece esses 3 pontos. O reino de Deus é justiça. Justiça, porque essa justiça foi manifestada em Cristo. É a justiça que ele ofereceu como um presente, não algo que nós ganhamos por mérito, mas algo que Cristo ofereceu como presente para a sua igreja. Paz. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela traz paz. A justiça de Deus não traz medo, ela não traz um temor de medo, de angústia, de ansiedade no nosso coração. Pelo contrário, a justiça, ela é a ausência de conflito, ela é a ausência de incorreções, ela é a ausência de injustiça. Portanto, a justiça traz paz ao nosso coração, meus irmãos. A justiça traz paz, porque ela lembra da reconciliação de Deus e também da reconciliação com o próximo. Então, justiça, nós não temos que ter medo da justiça, porque uma vez que nós confessamos fé em Cristo, a justiça de Deus traz paz. É uma paz saber que o mundo vai ser consertado, a gente não vai ter mais guerra, a gente não vai ter mais choro, a gente não vai ter mais doenças. Ela traz paz. E por último, a justiça também traz alegria, um sentimento de contentação, gratidão, porque aí nós vemos a obra do que Deus fez. Essa alegria vem do Espírito Santo, é uma alegria que preenche o coração do crente. A justiça de Deus, o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. A justiça de Deus traz paz, alegria para os nossos corações. E a partir disso, nós buscamos uma justiça que transforma, é transformadora, segundo a missão de Cristo, para corrigir os erros que o pecado tem deixado nesse mundo. Eu vou ler a frase do Nijai Gupta, que é o autor do livro que a gente está estudando para a gente orar. A justiça transformada e transformadora, segundo Jesus, está em uma missão em corrigir os erros do mundo para a glória de Deus. Portanto, nós devemos viver de maneira justa, buscando justiça, amando a justiça, amando aquilo que é correto, glorificando a Deus na prática da boa conduta, sabendo que nós não somos capazes de produzir justiça, mas a justiça de Cristo, ela produz boas obras em nós. Uma vez que Cristo morreu na cruz por nós, nos reconciliou, e Ele morreu por conta dos nossos pecados, nós podemos praticar boas obras, nos tornar, como nós lemos, servos da justiça e fazer parte desse grande plano de Deus de reconciliar, de ver um mundo bom, de ver um mundo correto, de ver um mundo justo. Por isso, meus irmãos, justiça não é apenas uma vingança. Justiça é as coisas voltarem a ser como sempre deveriam ser desde a criação do mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Jesus.
Obrigado, Deus, porque o Senhor não abandonou a sua criação. O Senhor não abandonou, Deus, mesmo mediante o pecado. Mesmo a humanidade tendo dado as costas para Deus, mesmo a humanidade querendo adorar o próprio homem, o Senhor não nos abandonou. O Senhor olhou para o pecado, o Senhor olhou para as iniquidades do mundo, para a corrupção da alma do homem e disse: eu vou estabelecer um plano que vai justificar o coração deles, que vai reconciliar o santo Deus com o povo pecaminoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos justificou naquela cruz. O Senhor derramou um sangue precioso, puro, imaculado, perfeito, para que agora não haja mais corrupção na nossa alma, para que agora não haja mais pecado na nossa vida, mas nós nos tornamos servos da justiça. Deus, se em algum momento, Deus, nós éramos servos do pecado, servos da iniquidade, servos, Deus, do prazer da carne, nós oramos, Deus, arrependendo os nossos corações mediante a fé e a graça do que o Senhor faz por nós. Mediante, Deus, a sua boa obra, nos perdoa, Jesus, porque nós fizemos parte, Deus, dessa deteriorização de destruir a criação. Nós fizemos parte dessa natureza de Adão, de Deus compactuar com a destruição daquilo que é bom. Nós fazemos parte, Deus, de destruir as coisas que o Senhor fez que são boas. Nos perdoa, Jesus, porque o nosso coração enganoso nos afastou de Ti. Por isso, Deus, obrigado. Obrigado pelo Seu sangue remido na cruz. Obrigado porque o Senhor nos restaurou, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos justificou, Deus. O Senhor, Deus, produz a partir da Sua justiça boas obras no nosso coração. Por isso, Deus, nós agradecemos porque o Senhor é bom. E a nossa oração, Deus, nos ajuda a viver como povo justo. Nos ajuda a fazer o que é correto. Nos ajuda, Deus, ajuda as famílias da nossa igreja a praticar a justiça em casa, a ser justo, ser um servo bom e justo. Sermos pais justos, sermos filhos justos, sermos irmãos justos, Deus. Nos ajuda a andar no padrão ético que o Senhor separou para nós. Nos ajuda a andar, Deus, sermos homens e mulheres justos, que foram justificados pelo Seu sangue. Nos ajuda a andar, Deus, conforme a moralidade bíblica, amando, com amor, com paz, com retidão. Nos ajuda, Senhor, a ser transparente nos nossos relacionamentos, a sermos fiéis nos nossos compromissos. Nos ajuda, Deus, a sermos justos nas nossas formas de se relacionar. Nos ajude, Deus, a sermos patrões justos, a sermos funcionários justos, a sermos empregados justos, Deus. Nos ajude a fazer parte desse plano divino de redenção, de redimir com a justiça que vem de Deus. Nós queremos, Deus, ser um povo, que o povo olha para nós e diz: esse homem, essa mulher é correto, é transparente, é íntegro, é um homem íntegro, é uma mulher íntegra, ele é justo, ela é justa. Nos ajuda, Deus, a caminhar nesse caminho de imitar o caráter de Cristo, de imitar o Seu coração. Nos ajuda, Senhor, ser justo em todas as circunstâncias da nossa vida, seja na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, servindo na igreja. Nos ajuda, Deus, a ter uma integridade na nossa moralidade, no nosso padrão ético, na nossa vida, que nós sejamos justos nas nossas casas, Deus, que o mundo olhe para nós e veja, Deus, o sangue de Cristo que nos justificou, para que nós possamos praticar justiça, para que nós possamos ser justos nos nossos relacionamentos, para que nós possamos glorificar o Seu santo nome, a partir do nosso coração íntegro, Deus. Nós oramos também, Deus, que além do nosso comportamento moral, ético, nos ajuda a transbordar, ajudando aqueles que nos cercam, nos ajuda a ter amor pelos necessitados, nos ajuda, Deus, a cuidar dos órfãos, a cuidar das viúvas, a cuidar, Deus, daqueles que têm fome, porque, Deus, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem ver um mundo sem tristeza, aqueles que querem ver um mundo sem dor, sem abusos, sem morte, sem guerra, sem depressão, sem, Deus, descriminalização, Deus, aqueles que querem ver um mundo reto, correto. Deus, nos ajuda a também transbordar na vida das pessoas ao nosso redor justiça,
a cuidar dos esfomeados, a cuidar dos necessitados. Move o coração dessa igreja, Deus, aos necessitados, Deus. Que não seja apenas, Deus, uma ação social, mas que seja o evangelho pregado, o evangelho de como nós lemos em Deuteronômio, do Deus que cuida dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos injustiçados, Jesus. Nos ajuda, Deus, a olhar com compaixão para esse mundo, a olhar com compaixão para as necessidades que nos circulam, e faz o nosso coração mover. Deus, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, mas não deixa que o amor da sua igreja se esfrie. Não deixa, Deus, que o amor, os nossos corações pelos nossos irmãos que precisam se esfrie, Deus. Mas que na sua casa, assim como nós lemos o imperador romano dizendo, que as pessoas fiquem impressionadas, porque os cristãos amam, cuidam, zelam, cuidam uns dos outros, Deus. Como aquele bom samaritano que o Senhor citou como exemplo no texto bíblico, que nós possamos ser bons samaritanos, que olham os necessitados ao nosso redor e vivam, Deus, praticando a justiça. Porque justiça, Deus, é muito mais do que apenas um termo. Justiça é Deus voltando ao princípio do Éden, de como as coisas devem ser. Por isso, Deus, para nós orarmos e aplicarmos isso nos nossos dias, dia a dia, nos ajude, Deus, a ansiar pelo reino da justiça. Nos ajude, Deus, a olhar para a justiça e dizer, nós queremos um reino justo. Nós queremos uma terra justa, nós queremos, Deus, ver homens e mulheres íntegros, justiça, Deus. Porque nós estamos no meio de um mundo onde a lei às vezes pode ser injusta, a lei às vezes ela pode falhar, a Constituição às vezes pode falhar, e nós olhamos onde está Deus no meio de tantas injustiças, mas o Senhor está aqui, restaurando, reconciliando, consertando, pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, Deus, faz os nossos corações sonharem, ansiarem com esse reino sem abusos, com esse reino sem tristeza, com esse reino sem pecado, com esse reino, Deus, sem injustiça. Por isso, Deus, nos ajude a entender cada dia mais o caráter do Deus justo, o caráter do Deus bom, que Deus comove os nossos corações e nos dá essa paz e alegria, porque o reino de Deus é justiça. Deus, cuide de nós nesse mês que se inicia, no decorrer, Deus, das semanas, para que nós sejamos homens íntegros e justos, que praticam a justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus te abençoe e retornar para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.